noite! Começando a nossa live dessa quinta-feira, nosso culto do Lar de Esperança, nossa reunião tão abençoada de toda quinta-feira. Estamos iniciando agora 20 horas e 2 minutos. Glória a Deus, muito bom estarmos juntos, muito bom estar junto com você também no Facebook, muito bom estar com você do Instagram. Está começando a nossa live e eu fico muito feliz de poder estar mais uma vez aqui, ministrando, trazendo a palavra de Deus que é tão preciosa para as nossas vidas. E hoje estamos começando uma campanha, na verdade, uma série de ministrações, podemos dizer assim, de 3 ministrações que serão muito importantes para a tua vida, muito importantes porque a luz da palavra, ela vai trazer a verdade que é libertadora para as nossas vidas. Boa noite a você que está aí no Instagram, boa noite a você que está aqui no Facebook. Uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez. Glória a Deus. Já já teremos o nosso momento da oração. Já já teremos também um momento para nós termos a nossa comunhão, estarmos vendo aí quem está participando, né? Um grande abraço a todos vocês, com muita alegria. Hoje, mais uma vez, estamos aqui no Lar de Esperança, reunião abençoada que acontece durante a semana nos lares. E agora, nesse período de pandemia, nós, claro, estamos tendo que fazer online o nosso culto, né? Via transmissão, via live, mas normalmente nós nos reunimos, estamos juntos nos lares, ministrando toda semana e aos domingos reunidos num lugar, um endereço fixo que logo logo nós vamos voltar a divulgar aqui, porque queremos e desejamos muito estarmos juntos, claro, presencialmente. Uma grande alegria e, como eu estava dizendo, Lar de Esperança que nos dá a oportunidade de estarmos próximos uns dos outros, e compartilharmos experiências e, claro, sermos ministrados principalmente na palavra. Então, fique atento aí se você deseja o Lar de Esperança no teu lar, na tua casa. Sim, nós podemos estar juntos. Nos procure ao longo das ministrações, das lives, das transmissões. Eu tenho passado aqui qual é o meio por onde você pode entrar em contato conosco. Temos aí o WhatsApp, então se você quiser anotar o WhatsApp, tome nota aí, o WhatsApp da Renovo é 11 DDD 11 99154 5225 99154 5225. Pessoal do Face, hoje eu tô com uma câmera aqui improvisada, não é a câmera definitiva. A gente teve um probleminha técnico e a gente teve que adaptar essa câmera, né, que não tem a melhor das qualidades, mas que bom que tá dando para ver, para transmitir. Já tem gente presente aqui, né? Inclusive já temos aí o Paulo, Eduardo, Paulinho, meu primo querido. Tava sentindo muita falta aí da tua presença nas lives. Que bom que você está presente, né? Glória a Deus. E aqui no Instagram estamos aguardando também a participação dos nossos queridos. Glória a Deus. Vamos já já começar a ler aqui os nomes. Estou vendo aí que já tem gente entrando, né? Aliás, tem gente entrando aí que fez aniversário esses dias, agora ontem, na verdade, né? Que bom, nós vamos orar especialmente, né, por essa nossa querida que é a Ana Paula e o Marcão, que já estão presentes aqui na live. E para você que entrou agora, estou aqui com 2 câmeras, né? Por isso que eu fico olhando para lá e para cá. Aqui a câmera do Instagram, aqui a câmera do Facebook. Eu estou batalhando para conseguir comprar um equipamento aí que nos permita colocar tudo numa câmera só, né? Logo, logo, em nome de Jesus, a gente consegue. Vamos lá, eu vou ler alguns nomes aqui. A Isabel Massaroto entrou, está sempre presente, hein, Isabel? Que bom, que bênção que você está presente. A Yasmin, né? O Marco, a Ana Paula, a Tereza Batista, que acabou de entrar, já estou acenando aqui. Glória a Deus. Aqui no Facebook, vamos ver como eu mudei aqui hoje o sistema. Eu estou com um pouquinho de dificuldade para ver os nomes aqui no Facebook, mas a gente vai
rolando para baixo aqui, vendo quem é que está entrando. Tá certo? Vamos orar, tá tudo preparado aí? Você sabe os motivos principais pelos quais você tem que orar. É claro, a gente tem um tempo limitado aqui na nossa live, então a gente não pode se estender como a gente gostaria, né, nas orações, se bem que eu estava revendo alguns vídeos e tem orações que a gente aí na live estende por 5, 6 minutos. Temos que orar mesmo. A oração, ela é fundamental e em nome de Jesus, já então nós vamos estar orando juntos. Separe aí quais são as tuas necessidades, os teus alvos de oração, e a gente vai estar orando em concordância aqui, porque essa concordância ela é muito importante, é um princípio da palavra, né? Onde estiverem dois reunidos em meu nome, dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei presente, estarei entre eles, é o que o Senhor nos disse, e pode ter certeza, o Senhor está aqui conosco sim. Estou vendo aqui a Carol também, a Carol Massaroto, que também entrou aqui na live, seja bem-vinda, glória a Deus, já estou acenando. Hoje, eu já falei isso agora há pouquinho, mas como algumas pessoas entraram nesses minutos agora, então a gente está começando hoje uma série que será de 3 ministrações esta quinta e mais 2 quintas-feiras. Vamos falar de um assunto muito, muito importante que infelizmente impede muitas caminhadas, pessoas de evoluírem na caminhada delas, em todos os aspectos, né? A gente não vai falar aqui só em aspecto A ou B, né? Profissional ou familiar, sentimental, mas infelizmente até uma situação que atrapalha muitas vezes a caminhada com Deus. Então nós vamos falar hoje aqui sobre o acúmulo que muitas vezes existe, o peso espiritual que está infelizmente sobre algumas pessoas e que acaba, como eu disse, impedindo essa pessoa de fluir nas coisas do Senhor, nos propósitos de Deus. Nós vamos orar antes da palavra. Ore como nós temos feito constantemente. Ore pelo país, pelo Brasil. Eu tenho certeza, hoje inclusive estava conversando com uma pessoa e a pessoa falando, olha, eu tenho certeza que a oração do povo de Deus vai fazer diferença, principalmente nesses dias, sempre fez, né? Claro, quando a igreja está posicionada, quando os servos de Deus estão posicionados, mas principalmente nesses dias onde nós estamos vendo aí uma pandemia, situações de desemprego em virtude também da pandemia, né? A oração, a postura, posicionamento da igreja vai ser fundamental. Então, aí onde você está, ore comigo, ore pela tua casa. Eu quero dizer para vocês que eu tenho um compromisso de orar sim, por todos os pedidos que chegam, por todos os pedidos que são feitos muitas vezes pelas pessoas, e como um pastor de almas, como algo que Deus me confiou, né, eu preciso ter esse zelo, e eu tenho esse zelo e não abro mão disso. Então, se você tem alguma situação que você quer compartilhar, olha, me ajude em oração, mande o teu pedido, né, a tua situação para nós nesse WhatsApp que agora há pouco eu mencionei, que eu vou repetir agora, tá? 011 991545225. Esse é o WhatsApp, você envia, nós vamos anotar o teu pedido. E claro, vai ser muito bom você dar retorno, como alguns já têm dado retorno, de que oraram, clamaram junto conosco e houve liberação para honra e glória do Senhor. Certo? Vamos lá então, vamos estar em oração. Deus é maravilhoso, Ele é fiel, Ele se inclina por sobre a terra para ver o que se passa nela, é o que a palavra diz. Vamos clamar. Pai, nós te louvamos, Senhor. Pai, ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque sabemos que esse é o caminho que estamos fazendo agora na Tua presença, orando, nos derramando na Tua presença. Esse é o caminho para conhecer a Tua vontade, para compreender, Senhor, os Teus propósitos e podermos então, Senhor, nos posicionar de maneira correta. Também esse é o caminho, Senhor, para sermos aliviados, porque muitas vezes no dia a dia temos sobre nós o sobrepeso, a sobrecarga de situações, mas louvamos o Teu santo nome,
porque temos ao Senhor como aquele que nos ajuda, que nos abraça, nos acolhe. Tu és o nosso Deus de amor. Pai, eu te peço, traz alívio, Senhor, sobre cada um que agora está orando junto conosco. Senhor, traz transformação, ó Deus, reversão de situações. Em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, vem sobre famílias, sobre lares, sobre casamentos. Ó Deus, traz cura, traz libertação. Em nome de Jesus eu te peço, meu Pai. Em nome de Jesus, traz, ó Deus, a restauração do ânimo, da vontade, da disposição. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, Espírito Santo, vem sobre esse país, vem sobre essa nação, Senhor. Vem, ó Deus, sobre cada, ó Deus, governante, Pai, governadores, o presidente, aqueles que legislam, aqueles que julgam. Senhor, que façam isso sob a luz do Teu Espírito. E, Pai, eu te peço, traz limpeza. Tira, Pai, aquele que é mal intencionado, que não está exercendo o seu cargo, a sua função em favor da sociedade. Ó Deus, em favor do bem-estar do povo. Esses sejam tirados, nós clamamos, e sejam levantados os justos. Senhor, também eu te peço, pela tua palavra que será lida, ministrada, me usa, sê comigo, ó Deus, usa minha boca, Pai, eu te peço, usa-me, porque eu estou à disposição daquilo que é o teu querer. E, Pai, que vidas sejam alcançadas, transformadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Muito bom nós estarmos juntos. Deixa eu ver aqui, estão me trazendo um retorno do que está sendo, né, a transmissão. A gente está com um delay, né, uma diferença, né, na transmissão, mas vamos lá, vamos adiante, né, porque, vamos ver, dá uma olhadinha se melhorou aí no Facebook. A gente inclinou um pouquinho mais a câmera, né? Mas glória a Deus, depois a gente põe o vídeo na íntegra, né, para o pessoal do Facebook. Como eu disse, a gente está adaptando aqui, né, na verdade, aprimorando, procurando aprimorar as nossas transmissões, mas requer algumas coisas que a gente aos poucos só vai poder cumprir, né? Requer equipamento novo e nós temos batalhado para termos recursos para tudo isso. Inclusive, eu quero louvar a Deus pela vida daqueles que têm se disposto, né? Eu tenho feito isso. Quero louvar a Deus pela vida daqueles que têm se disposto a semear, que têm realmente derramado recursos, porque nós, lógico, não temos uma obra que se limite só às transmissões, né? Nós temos equipes que nós apoiamos, que fazem trabalhos sociais, nós temos trabalho também com missionários, apoio a missionários. Em outro momento eu vou detalhar para vocês algumas coisas que nós temos em mente, propósitos e planos para a obra de Deus. Vamos à ministração, começando hoje essa série Acumuladores. Vamos ler Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 15. Eclesiastes 3,15. Glória a Deus. Muito bom nós estarmos juntos. Vamos a Eclesiastes 3,15. Nós vamos ler somente esse versículo. Amém? E em seguida eu vou começar a ministrar. Eclesiastes, logo depois de Provérbios. Abra aí comigo. 3,15 diz assim: O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Como a gente leu só um versículo, e é um versículo curtinho, vamos novamente ler esse versículo, né? Então, Eclesiastes 3,15 novamente. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Glória a Deus. Você já ouviu falar sobre acumuladores? Eu me lembro um tempo atrás, talvez mais do que um ano atrás, passou uma reportagem num canal de TV que falava sobre esses acumuladores. São pessoas que
elas têm o hábito de guardar coisas velhas muitas vezes, e elas vão acumulando. E eu lembro que mostraram um caso em que um senhor, ele tinha dentro da sua garagem coisas assim de mais de 60 anos, coisas velhas, que ele não usava e ele não queria jogar fora. E dentro de casa, em outros casos, pessoas que tinham lixo mesmo, papel acumulado, coisas que não queriam, e aquilo se avolumou tanto que se tornou até uma situação assim alarmante no aspecto até de higiene. São os acumuladores. Acumuladores num aspecto material, acumulam coisas. Isso é de impressionar. A gente fica impressionado porque eu mesmo ao ver aquela matéria, aquela reportagem, eu fiquei pensando, que coisa, como uma pessoa pode acumular e aquilo vai tomando espaço e ela já não consegue nem andar dentro de casa. Claro, isso tudo vem de um fundo, de uma questão emocional. Mas existem os acumuladores no aspecto espiritual. Pessoas que elas vão acumulando situações emocionalmente, e isso acaba se refletindo em questões espirituais na vida daquela pessoa ou até mesmo na vida da família dela. E quando eu estava orando na semana passada, o Senhor ele começou a colocar fortemente assim um desejo de ministrar a respeito dessas coisas. Por quê? Nós lemos aqui em Eclesiastes 3 que Deus é um Deus que ele tem uma dinâmica de coisas novas para as nossas vidas. Lá no céu, nada vai se comparar ao que nós vivemos aqui. E em vários outros momentos da Bíblia, nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo em Filipenses 3, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo na direção do alvo, prossigo para o prêmio da soberana vocação. Ele era um homem que, na sua caminhada, ele tinha várias, vamos dizer assim, condecorações. Na verdade, ele era um homem de um diploma, de um currículo invejável. Para um judeu, ele era um homem que tinha muitas e muitas conquistas. Ele era benjamita, ele foi circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreus, como ele diz, quanto ao zelo irrepreensível, mas ele fala que tudo isso não se comparava à condição que ele havia alcançado em Cristo. E quando nós entramos nesse aspecto, nós precisamos fazer uma avaliação mais a fundo. Porque se Deus é um Deus que é um Deus de coisas novas, a própria palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós lemos aqui, Eclesiastes 3,15 fala sobre isso também, o que é já foi, o que é de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Se Deus é um Deus de coisas novas, por que muitas vezes nós ficamos com a nossa mente no passado? Por que muitas vezes nós acumulamos tantas coisas? E no dicionário, acúmulo, o que é? É um amontoado de coisas, é algo que sobrecarrega alguém. E é assim que nós vemos hoje algumas pessoas sobrecarregadas, pessoas pesadas na sua caminhada, cansadas. Eu tenho ouvido muito, algumas vezes, algumas pessoas dizendo assim, eu nem fiz tanta coisa assim hoje, mas eu estou me sentindo cansado como se eu tivesse carregado um piano, um caminhão, né? O que é isso? Ela está sobrecarregada emocionalmente e aquilo, como eu disse, já se reflete no aspecto espiritual. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que o homem é um ser trino. O homem é imagem e semelhança de Deus. Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E também nesse aspecto que eu vou mencionar, também por isso o homem é um ser trino, imagem e semelhança de Deus, porque ele é corpo, alma e espírito. Então, se um não vai bem, isso vai se refletir na alma, vai se refletir espiritualmente. E eu estava lembrando, quando o Senhor foi trabalhando no meu coração essa palavra que eu estou trazendo para vocês, nós temos uma equaçãozinha, né, que o pessoal usa para saber se está acima do peso, que é o índice de massa corporal, né? IMC.
que é a altura, ou melhor, o peso sobre a altura ao quadrado. Quando dá acima de um valor lá, a pessoa fala, olha, eu estou acima do peso ideal, né? E tem pessoas que, por estarem muito acima do peso ideal, elas acabam tendo problemas de mobilidade, de saúde. E eu fiquei pensando, se desse para a gente fazer uma equação sobre o índice de acúmulo espiritual de coisas, muita gente ia se surpreender. Eu cheguei até a arriscar aqui uma equaçãozinha. É uma brincadeira, mas eu fiquei pensando, né? Índice de acúmulo espiritual. Como é que a gente poderia... Eu coloquei aqui quantidade de problemas, porque às vezes os problemas, né? Muitas vezes os problemas, eles vão se acumulando, isso traz peso, a pessoa fica preocupada, ansiosa. Tempo que eles duram. Então, com a quantidade de problemas, o tempo que eles estão durando, meu Deus, isso vai acumulando. Problema na família, problema no emprego, problema muitas vezes na igreja que a pessoa frequenta, só que tem algo. Se você tiver uma vida de oração com Deus, esses problemas, o tempo que eles duram, isso vai diminuir. Se aqui embaixo, nessa equação, o teu tempo de oração, de comunhão com Deus, ele estiver num nível que realmente, não digo seja satisfatório, porque Deus não quer que a gente ande num nível do satisfatório. O Senhor quer que nós tenhamos intimidade de verdade. Se você tiver essa intimidade, se você tiver essa proximidade de Deus, pode ter certeza, podem vir os problemas, podem durar um tempo, mas eles vão durar apenas o tempo que Deus permitir. E isso não vai ser pesado como infelizmente muitas pessoas têm vivido. Então, nesse primeiro dia de ministração da série de 3 ministrações, eu quero falar sobre o que é que traz acúmulos. O que é que traz para as nossas vidas o sobrepeso? O que muitas vezes dificulta a nossa caminhada? O que muitas vezes não permite que a nossa vida flua nas coisas de Deus e nós ficamos embaraçados e muitas vezes emperrados? Em primeiro lugar, e eu vou dizer em primeiro lugar mesmo, né? Aqui eu não vou colocar numa ordem, mas esse aqui, com certeza, ele toma o primeiro lugar na vida de muitas pessoas. Uma das piores coisas para trazer peso é o pecado. O pecado porque uma pessoa que anda em pecado, e eu não estou dizendo uma pessoa que ela peca e ela se arrepende e depois deixa aquele pecado, estou dizendo uma pessoa que ela constantemente vive pecando e ela não consegue se desvencilhar disso. Essa pessoa, ela vai tendo sobre ela um peso espiritual que uma hora ele se torna esmagador. E nós precisamos ficar atentos a isso, porque o que acontece? A palavra lá em Provérbios 13, 28 diz: aquele que confessa os seus pecados e os deixa, esse alcançará misericórdia. Nós precisamos, nessa sociedade que tem um apelo tão forte muitas vezes para as questões carnais, para o prazer carnal, nós precisamos ficar atentos. Será que eu tenho agradado a Deus? Porque o peso vem quando eu me afasto do que agrada a Deus, do que é a vontade de Deus, do que Ele deseja que eu pratique. O peso vem nesse momento. Então, o pecado, muitas vezes, o que traz peso são as paixões. Quando eu digo paixão, eu não estou falando de alguém que ama uma outra pessoa e está apaixonada por ela. Mas eu estou falando daquelas, como dizia uma pessoa que eu conheci, as apaixonites, né? Esse final it geralmente não é muito bom quando a gente fala a respeito de saúde, né? Tendinite, rinite, são muitas vezes inflamações, problemas, sabe? A apaixonite é aquela coisa que faz a pessoa ficar cega. Ela fica apaixonada por algo. Ela deixa
de ter como ponto central a sua vida com Deus, porque ela se apaixonou. Se apaixonou por coisas, se apaixonou pelo trabalho que exerce. Amém. Nós temos que fazer as coisas com paixão, no sentido de fogo, de desejo, de nos dispormos e darmos o nosso melhor, mas nunca deixando que isso substitua um aspecto principal, que é a nossa vida com Deus. Então, algumas coisas que eu fui escrevendo e o Espírito Santo foi falando comigo. O que traz peso? O que traz muitas vezes a sobrecarga? O que são esses acúmulos? Pecado, pessoas que vão se afundando no pecado, problema com pornografia, com vícios. Eu não sei se vocês viram, mas quando nós preparamos a arte de divulgação dessa série de ministrações para o Facebook e para o Instagram, lá tem um rapaz puxando uma mochila pesada, cansado, não conseguindo. A ideia daquela ilustração é de alguém que não consegue nem se mover, caminhar. Por quê? Porque nas costas tem uma mochila pesada. E ali estava escrito tristeza. São coisas que trazem peso. E em nome de Jesus, nós estamos entrando nessa série de ministrações para que caia por terra todo o peso, tudo aquilo que tem sido um acúmulo na tua vida, e às vezes você nem percebe, porque muitas vezes a pessoa fala, não, mas não é que eu estou somatizando, é um período e eu preciso estar mais atento, eu preciso ser zeloso porque tal situação está requerendo. Na verdade, aquela pessoa muitas vezes ela está sendo tragada, aquele peso está afundando literalmente a vida dela, a caminhada. Então, o pecado, as paixões, aquelas coisas que nos desviam de amarmos a Deus, como o próprio Senhor diz, sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, como o próprio Senhor Jesus disse. O que muitas vezes traz peso. Alguns aqui, talvez num primeiro momento, falem, mas será? Mas preste atenção, o que muitas vezes traz peso para a caminhada de algumas pessoas é o excesso de informações sem o conhecimento da verdade. Você já viu o mundo onde nós estamos? Ele tem nos dado, por meio da tecnologia, das tecnologias, um acesso absurdo à informação, um acesso absurdo a informações. Você quer saber sobre como cozinhar e fazer tal coisa? Você entra lá no YouTube, tem explicação. Você quer saber sobre A, B, tal? Você vai lá, você tem a informação. Nós estamos vivendo, como muitos dizem, a era da informação. Mas sabe, o problema é ter muita informação e não chegar ao conhecimento da verdade. E eu estou mencionando isso aqui por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele alerta Timóteo, e Timóteo era como um filho para Paulo, para o apóstolo Paulo. Ele alerta Timóteo a respeito do perigo disso. Se você puder, abra a tua Bíblia aí comigo em 2 Timóteo 3, versículos 6 e 7. Nós vamos ler esse versículo. 2 Timóteo 3, versículos 6 e 7. Infelizmente a gente teve aí um problema, né? Cessou aqui, encerrou a nossa transmissão no Facebook. Quando você abre aí, eu estou tentando recuperar, mas parece que realmente a gente teve esse problema e, enfim, acredito que para o domingo a gente já está com essa situação do Facebook resolvida. Mas vamos lá, você que está aqui no Instagram, acompanhe comigo. 2 Timóteo 3,6 diz assim: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas. Olha aqui, ó. Aqui Paulo, eu faço questão de ler esse versículo para vocês, com vocês, porque de tudo que eu mencionei aqui até o momento, claro, tudo tem base bíblica, porque senão não gastaria aqui o meu tempo e o tempo de vocês para falar de coisas que não tem base bíblica. A gente está aqui para ser
ministrado na palavra, na verdade. Olha o que Paulo fala. Ele fala sobre pessoas sobrecarregadas, ou seja, que trazem com elas um peso espiritual e muitas vezes querem lançar desse peso sobre outras pessoas. Diz aqui, conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Olha o versículo 7 de 2 Timóteo 3. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Eu particularmente conheço pessoas que cada vez que você conversa com a pessoa, ela tem um conhecimento novo. Olha, eu aprendi, eu li, eu vi. Mas a vida daquela pessoa está caminhando desnorteada. Porque ela buscou tanta informação, mas ela não buscou o principal. O conhecimento da verdade que só Deus tem para a vida dela. E infelizmente, a sociedade hoje, muitos lá fora têm se afastado cada vez mais de Deus. Têm absorvido cada vez mais informação. Infelizmente, por outro lado, se distanciando cada vez mais da verdade. O Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. E está escrito, João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos ter tempo de qualidade com o Senhor. Quando eu estou mencionando isso aqui, quando eu venho mencionar que muita informação sem o conhecimento da verdade traz peso, traz sobrecarga, e faz a caminhada da pessoa espiritualmente não se desenvolver, isso é muito sério. Ore mais, busque mais a Deus, aprenda com o Senhor, busque o conhecimento, sim, nos livros, na faculdade, nas escolas, nos cursos, mas não esqueça, há um conhecimento supremo, que o próprio apóstolo Paulo diz, ele havia conhecido de tudo, como um judeu letrado, conhecedor, que participava ali da casta mais nobre judaica no aspecto daqueles que conheciam a lei. Ele era profundo conhecedor, mas ele não conhecia a verdade, ele conhecia a letra. O apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando ele veio a conhecer o Senhor, ele comparou uma coisa com outra e ele disse, não dá para comparar. É algo sublime e incomparável o que Deus tem para você. Um quarto aspecto do que traz peso à caminhada espiritual das pessoas está a falta de perdão. Eu não sei se vocês que têm acompanhado as lives, eu vejo aqui bastante gente que, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, você semana a semana tem aí acompanhado as lives, está conosco. Eu tenho falado sobre falta de perdão. Nós precisamos prestar atenção, porque muitas vezes nos ferimos e há situações em que até imediatamente nós deveríamos perdoar a pessoa e dizer, olha, você agiu de tal forma, mas eu te perdoo. Ou às vezes até nós ferimos e não fazemos isso, não chegamos e dizemos, olha, eu errei com você, me perdoe. Deixamos passar e a situação se arrastar, literalmente se arrastar. Porque passou um tempo, aquilo não foi resolvido. Do outro lado a pessoa guardou rancor, mágoa, você desse lado de cá também. E aquilo foi trazendo um peso e a situação foi se arrastando. E você já percebeu, você que já teve essa experiência, a experiência do perdão. Como é bom quando nós perdoamos. Porque a partir do momento em que perdoamos, ou em que somos perdoados, tudo se torna mais leve. É exatamente por isso que não podia faltar nessa ministração esse aspecto. E eu digo a você, é muito importante que você não termine essa semana sem ir até quem você precisa, e pedir perdão a essa pessoa. Claro que às vezes a pessoa está resistente, não quer nem te ver na frente, mas você vai orar em nome de Jesus. Nós vamos orar no final agora, dentro de poucos instantes nós vamos clamar, e Deus vai preparar um ambiente, e Deus vai preparar um momento,
E em nome de Jesus, esse perdão ele vai acontecer. E glória a Deus, tudo vai ser transformado. Ou no aspecto de você ir pedir perdão, ou de você perdoar a pessoa. Nós não podemos nos esquecer do que Jesus disse. Perdoai para que vocês sejam perdoados. Então, perdoe. Não fique desenterrando defuntos. Sabe aquelas coisas que são do passado? Lembre-se como nós começamos essa ministração, o Senhor lá em Eclesiastes 3,15 dizendo o que é já foi, o que há de ser já se passou. Deus fará renovar-se todas as coisas. Às vezes nós estamos num momento e daqui a pouco acontece uma situação. O que muitas pessoas fazem? Elas vão lá atrás no passado e elas desenterram uma situação. Não, mas você lembra que há 3 anos você fez tal coisa contra mim? Espera aí, mas isso já não estava resolvido? Então, se precisa resolver, libere perdão. Não fique remoendo, porque a tua vida fica paralisada. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Perdão não é sentimento. Ah, eu sinto que eu perdoei. Porque às vezes você perdoa, e perdoa mesmo. Porque você sabe da importância de perdoar, você vai lá e fala para a pessoa, olha, eu te perdoo. Mas o sentimento durante um tempo ainda fica. Só que ele não vai permanecer e perdurar por muito tempo. Por quê? A partir do momento que você, com a tua boca, liberou o perdão, você deu espaço para que o Espírito Santo trabalhe o teu interior. E para que do outro lado também, a vida da outra pessoa, também seja trabalhada. Claro que depende dela. Mas no que diz respeito a você, porque você cumpriu um importantíssimo mandamento do Senhor, um princípio importantíssimo. Porque você disse, eu te perdoo, rompendo uma barreira dos teus sentimentos, da tua carne ferida, que dizia, não perdoa esse cara, ele merece sofrer. Você venceu essa barreira, você foi lá e disse, eu te perdoo. O Espírito Santo passa a trabalhar o teu coração. É como um corte. Na hora doeu. Quando a pessoa te feriu, te falou algo, doeu, cortou, sangrou. Mas com o tempo aquela ferida foi fechando. Passa o tempo, você nem lembra mais que você tem aquela ferida. Eu tenho algumas marcas no corpo de quando eu era criança. Passou tanto tempo, aquilo cicatrizou, que se eu não olhar bem no espelho, eu nem acho a cicatriz. Ou, hoje, quando eu aperto, não dói mais. Mas quando aconteceu aquele tombo, em que eu bati a cara no chão e cortou fundo, doeu muito. Doeu por dias. Hoje, depois de anos e anos, não dói mais. É assim. Abra a tua boca e perdoe. Ou libere perdão. Ou peça perdão ao Senhor. E Ele vai te perdoar. Glória a Deus. O que muitas vezes, e eu vou encerrar por aqui, para que a gente possa na próxima semana, na próxima quinta-feira, falar sobre dar espaço para o novo. Mas uma das coisas que trazem peso, além dessas que eu mencionei, eu vou repetir aqui, fazendo um apanhado aqui do que a gente disse até agora. O que traz acúmulos, muitas vezes o pecado, as paixões, as apaixonites da vida, coisa que você se apaixona hoje e depois você fala, por que eu fui perder tanto tempo com aquilo? Eu estava vidrado, eu estava iludido. Apaixonite. O que traz peso, há muita informação, o excesso, a sobrecarga de informações. E eu quero só voltar aqui sem prolongar, mas nesse tempo da Covid, da pandemia, o que teve de gente que sentou na frente da televisão para ter informação, como é que tá, quantas mortes. Eu conheço várias pessoas, não uma só, algumas, que ficavam vidradas na televisão. Olha, quanta gente morreu, quantos casos a mais. Chegou um momento em que a pessoa estava quase em pânico, porque ela achou que ela ia ser a próxima vítima, a próxima a morrer. Muita informação. A verdade da palavra, seja prudente contra essas coisas e creia no Deus que te guarda.
Claro, não tente a Deus saindo por aí sem se proteger, sem se prevenir. Mas creia a um Deus cuja palavra diz, Ele é o esconderijo do Altíssimo. Abrigue-se nele. Para terminar, como eu havia dito, além da falta de perdão e de tudo que nós citamos aqui, o que traz peso muitas vezes são os produtos das batalhas do dia a dia. Produtos da batalha do dia a dia, o que eu quero dizer com isso? Produto é aquilo que resulta, aquilo que acaba surgindo de todo um processo, de uma situação. E os produtos das batalhas do dia a dia muitas vezes trazem peso. Porque você passou um dia difícil, você de repente vai ver, foi uma semana difícil e se tornou um mês difícil. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que falou, olha, eu venho de 2 anos muito difíceis. Lá atrás eu achei que ia ser uma coisa de 1 mês e meio, 3 meses no máximo. Se arrastou por 2 anos. Muitas vezes isso traz o peso. As batalhas. Nós nos deparamos com situações e começamos a ficar cansados. Porque nos deparamos no trabalho com uma guerra de palavras. Um disse uma coisa, outro disse outra coisa. O outro lá entendeu tudo errado. Um peso que hoje aconteceu, amanhã uma outra situação e daqui a pouco aquilo se acumulou. E aí a gente chega no tema da nossa série de ministrações. Acumuladores. A pessoa acumulou tanta coisa, o produto das batalhas do seu dia a dia, que ela entra numa estafa, no esgotamento. Muitas vezes as sentenças, troca o chefe e o novo que vem tem que mostrar resultado e daqui a pouco ele começa com sentenças para cima de você. Olha, comigo você não vai durar muito aqui se você continuar desse jeito. Sabe? No dia a dia essas coisas, muitas vezes isso se acumula. E a pessoa não vai até Deus, porque Jesus disse, vinde a mim vós que estáis cansados. Mateus 11, 28. Vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Na próxima quinta-feira nós vamos falar. Porque hoje eu estou trazendo aqui o que muitas vezes traz o peso, denunciando o que muitas vezes traz o peso. E claro, o Espírito Santo está aí te ministrando e claro, você já pensou, olha, isso também traz. Ele não falou aí na live, mas também na minha vida tem tal situação que traz peso sobre mim muitas vezes. Sim, o Espírito Santo está te ministrando. Está trazendo à luz coisas que estão pesando sobre você, talvez sobre a tua casa. Sofrimentos, ansiedade, preocupações do dia a dia, assédios. Há pessoas que muitas vezes são assediadas moralmente, sexualmente e ficam naquela situação, o que eu faço? Eu falo, eu denuncio, não, mas eu vou perder meu emprego e minha família como é que vai ficar? E aquilo vai se avolumando como peso. Em nome de Jesus, a libertação que vem daquele que é Deus, Senhor, Deus de amor. Muitas vezes o peso vem por causa de complexos, de traumas e há muitas outras coisas. O Espírito Santo está aqui hoje nos ministrando. Que dessa quinta-feira em que nós iniciamos hoje essa série, até a próxima quinta e a última quinta, a terceira quinta-feira, quando nós estivermos encerrando essa série, que você seja poderosamente ministrado pelo Espírito Santo. E que haja um trabalhar do Senhor no teu coração e uma disposição interior tua, é claro, para que aquilo que está acumulado aí dentro de você, para que você seja liberto, curado dessas coisas. Você não vai ser um acumulador espiritual. Aquele que vai acumulando coisas velhas, coisas do passado, coisas do presente, que vão se sobrepondo uma a outra até que a pessoa não suporta mais. Não, você não vai ser um desses. Aleluia. O óleo do Senhor está sendo derramado. A presença do Espírito Santo está sobre as nossas vidas. E a libertação que vem da parte daquele
que lá em Isaías 61 fala sobre ele e lá no texto diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me chamou para proclamar as boas novas aos quebrantados de coração. Aleluia, e a pôr em liberdade os que estão cativos e trazer óleo de alegria sobre aqueles que estão de luto. Não importa o que está trazendo peso sobre a tua vida, o Senhor é poderoso para trazer libertação sobre você. Feche agora aí os teus olhos. Nós vamos orar. E o Espírito Santo, eu tenho plena convicção, certeza no meu interior, de que o Senhor vai fazer uma obra surpreendente na tua vida. Porque se Ele te trouxe até aqui hoje, na frente desse computador, desse celular, para assistir esse culto online, essa live, é porque Ele tem um propósito, Ele te ama. Ele quer a tua libertação, Ele tem libertação para você. Senhor, em teu nome santo eu oro, Pai. Jesus, eu clamo. Pai, a tua palavra relata, mostra tantas pessoas acumuladas de situações, de enfermidades, de problemas, pessoas que estavam dominadas, ó Deus, muitas vezes até por demônios, e que o Senhor libertou. Jesus, nós queremos clamar, vem, traz libertação agora, sobre cada um que clama. Sim, Jesus, sobre esses que clamam, e também sobre os seus familiares, pessoas próximas pelas quais eles estão clamando, que haja libertação, que haja cura, que se quebrem cadeias. Senhor, fala aos corações a respeito da importância do perdão. Em poucas, em breves palavras, Pai, eu falei aqui sobre o perdão, creio que o teu Espírito estava ali ministrando, mas há coisas mais profundas que eu sei, o Senhor quer falar com cada um de nós. Fala, Senhor, sobre a importância do perdão, e que haja liberação de perdão, e que recebam o perdão. O Senhor é um Deus que está pronto a perdoar. Basta haver quebrantamento de coração, basta haver, Senhor, arrependimento. O Senhor é um Deus que perdoa. Traz perdão, Senhor. Traz perdão sobre esse pecado que tão brutalmente tem, ó Pai, esmagado, Pai, essa pessoa. Essa acusação tão terrível. Jesus, liberta agora. Perdoa, eu te peço, eu clamo. Em nome do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Põe, Pai, em liberdade aqueles que estão cativos, de lembranças, que sofreram traumas, que foram abusados, que foram assediados, e isso se acumulou, Pai, sobre coisas que já estavam dentro dos teus filhos. Pai, liberta, cura. Eu sinto, Senhor, a tua presença de amor. Eu creio, Pai, que essa tua presença, ela é tão forte agora, porque, Senhor, tu tens um propósito de pôr em liberdade aqueles que vieram te buscar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. A ti nós rendemos a honra e a glória. Que haja libertação, que haja cura, que nessas 3 semanas, Senhor, de ministração desta série, os teus filhos sejam alcançados pelo teu poder, transformados no entendimento. Cheguem ao conhecimento da verdade em questões que precisam conhecer a verdade, porque antes não conheciam, tinham só informações. Que venha o conhecimento da verdade, porque está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Oh, aleluia. Muito obrigado pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. O Senhor está aí, com você, como eu creio que Ele está aqui comigo. E grande vai ser essa obra de restauração. Tudo que estava acumulado, os sentimentos, as mágoas, os traumas, os pecados. Em nome de Jesus, você vai prosseguir a partir daqui. E essas coisas estão sendo tiradas da tua vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Quinta-feira que vem tem a segunda ministração dessa série. Quinta-feira que vem nós vamos falar sobre tirar o velho para dar lugar ao novo. Amém? Entender como é que isso acontece. Como é que eu tiro tudo isso? Claro, por ação do Espírito, mas tem que ter uma atitude tua. E como é que eu vivo o novo de Deus? Daquele que faz novas todas as coisas.
Quinta-feira eu te espero. Claro, domingo a gente tem o culto, né? Às 9h30 da manhã. Então, o próximo culto que eu te espero, no qual eu te espero, é no domingo. E aí depois na quinta-feira, na sequência desta série de ministrações. Certo? Glória a Deus. Amém. Estou vendo aqui a Mary Maria, a Mary falando: obrigado, bispo, por essa palavra, Deus abençoe, amém. Eu amo demais vocês, saudade, né, do Henrique. Em nome de Jesus, que vocês cada vez mais tenham bênçãos aí, né, derramadas. O Roberto também está presente, a Kelly, família querida, aí Isabel, bênção, amém. Tema abençoado mesmo, né? A gente vai buscar no altar de Deus. Eu não sei simplesmente chegar e falar, vou ministrar qualquer coisa. Esse tema aqui está em pauta aí, muita gente está ministrando, como se fosse um tema da moda. Não. Há sempre uma direção de Deus. E é isso que eu quero trazer para você aqui nas nossas lives. Amém? Quem mais aqui? Vamos ver a Mônica, Marcelino, glória a Deus, que bom. Gorete, lá de Belo Horizonte. Continuamos orando por você, Gorete. Glória a Deus, Senhor é poderoso. Tenho certeza Ele está te fortalecendo. E nós vamos te ver aí cada dia vivendo coisas melhores em nome de Jesus. A Renata Zanotelli, glória a Deus, também está aqui. Que bênção que você está junto com a gente, Renata. Quem mais aqui? Vamos ver. A Kátia Borgo, lá de Cotia. A saudade é dessa família também, família linda. Né? A Leila Pedro Neto, saudade também, glória a Deus. Vamos ver aqui. A Raquel Prado, que a gente conhece há tanto tempo, né? Que bênção te ver aqui. Um grande beijo para toda a família, para o Valdo. Glória a Deus. Vamos ficando por aqui, meus irmãos. É muito bom nós estarmos juntos. Quero mais uma vez louvar a Deus pela vida da Ana Paula, do Marcão, que fez aniversário ontem. Mais uma vez, parabéns. Te dei os parabéns ontem, mas quero novamente dizer aí que o meu desejo é que vocês sejam muito abençoadas, que você, Ana Paula, seja muito abençoada. Certo? Glória a Deus. Louve a Deus com as suas mãos levantadas, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor te conduza em todos os teus caminhos. Que essa sexta-feira seja maravilhosa, o final de semana seja um final de semana de visitação do Senhor na tua vida. Eu te abençoo no nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Amém. Um beijo, fiquem na paz, até domingo às 9h30 da manhã.